Gente querida, eu estou entrando no ar agora para falarmos do Harari. Ô André! Oi André, passa uma Cacau, Claudinha, coisa boa, Ana Cecília, que tá começando a acontecer gente boa por aqui. Gustavo. Ô Gustavo, mais tarde nós vamos abrir pra gente bater um papo. Tizoca acabou de entrar. Tudo bem, estamos aqui ansiosos para a gente bater um papo sobre o nosso querido Harari. Paulo Fernandes, Merão, coisa boa, tem muita gente aparecendo aí com esse tema, que é um tema ultra oportuno, né? Falar sobre o Yuval Noah Harari é uma alegria para mim. O Yuval foi uma literatura descoberta há 2 anos atrás, assim, e eu me apaixonei com ele, e como eu sou meio compulsivo, eu acabei lendo quase que a obra dele toda, pelo menos a obra dele disponível toda. E vamos em frente, vamos esperar mais uns 2 minutos. Meu relógio são 3h33, vamos ver 3h34. Vamos esperar mais um pouquinho. Estamos com 10 pessoas aí na sala e vamos bater um papo sobre o Harari. Eu quero tentar fazer uma coisa hoje que eu não sei se eu consigo. Aí alguém vai me dando uma dica aí. No final da live, mais ou menos, eu quero abrir espaços para a gente compartilhar a tela e aí trocarmos algumas ideias, algumas coisas assim. Eu não sei fazer isso aqui não, mas estou aprendendo. Então vamos juntos aprender a trabalhar com essa coisa do Yuval Noah Harari nessa perspectiva da internet. Se vocês tiverem algumas curiosidades, Gustavo, você fez uma solicitação para participar do vídeo, eu já vou abrir isso daqui um pouquinho, tá? Deixa só a gente começar a ter um fluxo maior de pessoas, a gente vai fazer isso. A Tati, enfim, e aí vamos começar a bater um papo sobre o Harari na perspectiva dessa gestação do futuro. Deixe-me começar aqui com algumas coisas para vocês. Ribeiro, oi! Deixe-me começar com algumas coisas aqui para vocês sobre o Harari, para a gente já ir se contextualizando, né? O Harari é um judeu, ele é israelense, israelita, para ser mais preciso, nasceu em 1976. Nasceu em 1976, portanto ele está com 44 anos hoje, e ele se formou em História na Universidade de Jerusalém. Depois ele fez o doutorado dele em Oxford, na Inglaterra, e estabeleceu um estilo de conversar sobre história a partir dessa perspectiva do futuro, né? Então ele escreveu 3 livros que passaram a ser, digamos assim, os best-sellers nesse contexto sobre essa temática. E os livros são Sapiens, O Homo Deus e 21 lições sobre o século XXI. E esses 3 livros trazem em síntese todo o pensamento do Harari, desse jovem historiador de 44 anos, né? Eu peguei emprestado esse título, né, Gestação do Futuro,
de um livro muito mais antigo, de um livro de 1982, 1968, que é um livro do Rubem Alves, que tem esse título, sobre a gestação do futuro. E há uma certa semelhança entre o fluxo dado pelo Rubem Alves e o fluxo dado pelo Harari, embora as coisas sejam tematicamente a mesma, os conteúdos são diferentes, né? Então eu tô querendo trabalhar um pouquinho disso, principalmente trabalhando a temática sobre alguns prismas. O primeiro deles é o que o Harari tem falado do futuro, se isso é verdade mesmo, né? Assim, do ponto de vista de uma percepção histórica. Segundo, diferenciar um pouquinho aquilo que Harari fala sobre a construção do futuro, sobre como o futuro vai ser, e o processo de construção do futuro, ele é muito focado nessa questão da tecnologia como sendo a senhora de todas as coisas. Eu particularmente tenho as minhas dúvidas com relação a isso e quero compartilhar com vocês. Mas uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: essa minha relação com Harari é uma relação de um aprendiz daquilo que ele fala, mas eu não fecho questão com Harari como se ele fora o maior pensador de todos os tempos. Na verdade, o Harari é um menino prodígio, vamos dizer assim, extremamente bem formado e bem fundamentado naquilo que ele faz, mas a gente precisa ter o discernimento de que o que ele está falando é apenas o que ele está falando, né? E a gente precisa fazer algumas observações sobre isso, né? Eu estou te respondendo uma questão aqui para a gente poder começar agora. Enquanto isso, me mandem aí uma frase rápida no chat aí da entrada de vocês sobre o Harari. Homero, eu não sei nada sobre o Harari. Homero, o Harari, enfim, perguntas, impressões, discussões, qualquer coisa que o valha. Vamos trabalhar com isso. Ok, vamos lá. Estou aguardando vocês participarem do processo. Enquanto isso, vamos então começar a falar um pouquinho sobre Yuval Noah Harari e a gestação do futuro. Eu gosto muito disso, né? A gente precisa... O que você precisa saber antes de você ler qualquer coisa sobre o Harari? O Ribeiro diz que já leu os 3 livros dele. Bacana, Ribeiro. É isso mesmo. E ele tem uma série de lives, né, uma série de vídeos no YouTube disponibilizado. Recentemente, ele esteve aqui em Brasília falando para os deputados e senadores no Congresso Nacional a questão de um tempo atrás, ainda esse ano, há um tempo atrás desse ano aí, o Luciano Huck chamou para bater um papo com os líderes comunitários das favelas do Rio de Janeiro. Ele tem sido assim a bola da vez, né? O pessoal a Iria está dizendo, e a Martins está dizendo o seguinte: adorei o senhor dizer o que ele diz é o que ele diz, pois nem sempre acho uma maravilha o que ele diz. É verdade. Nem sempre é uma maravilha isso, é verdade. O Gustavo diz: eu nunca li eles, sinceramente. Ok, mas deve ler, tá, Gustavo? Ele não é para ser um mapa, mas ele nos dá algumas pistas bem interessantes sobre o que nós precisamos entender do futuro. Deixa eu dizer algumas premissas para nós podermos compreender o processo. O que você precisa saber sobre o Harari? Primeiro, ele é um israelita, estudou história, dá aula na Universidade Hebraica em Jerusalém, é um pesquisador
na área da história. Então, e é uma pessoa absolutamente comprometida com um liberalismo, não só político, econômico e social, mas como um liberalismo no pensar, né? Ele defende as causas das minorias, etc. É uma pessoa comprometida com a igualdade dos gêneros. Então, do ponto de vista da sua relação com o gênero, ele é um cara absolutamente comprometido com esse movimento que se tem aí de equalidade dos gêneros. E do ponto de vista da metodologia, que é o segundo ponto que você precisa começar a compreender, o que o Harari faz é o seguinte: ele pega a análise histórica dos eventos marcantes da humanidade e calcula o tempo que esses eventos históricos levaram para se tornarem elementos históricos. Então ele vai calculando isso em períodos e montando um algoritmo com o qual ele pode agora calcular como é que vai ser esse negócio no futuro. Então esse é o primeiro ponto, esse é o segundo ponto. Quer dizer, o primeiro ponto é que ele é uma pessoa comprometida com o tempo dele, com tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. Questionamento do trabalho, questionamento da vida, questionamento da sexualidade, questionamento das relações, questionamento dos gêneros, questionamento de tudo. Então ele é um cara comprometido com isso e fundamentando esse questionamento da tecnologia. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, então, é aquilo que eu estou falando. Ele faz uma análise histórica e monta um algoritmo e começa a calcular o que é que isso vai acontecer. Evidentemente, os estatísticos já tinham descoberto isso, de que nós vivemos momentos de curva exponencial. E essa questão da resposta exponencial que a curva vai dando é fundamental para a gente poder entender algumas coisas. Por exemplo, entre a descoberta do fogo, a descoberta de como o fogo poderia ser útil, e a utilização do fogo como instrumento construtor da nossa civilização, isso levou quase que 1 milhão de anos. Entre a descoberta da roda, né? Entre a descoberta da roda e a transformação da roda em um instrumento de utilização no nosso dia a dia para instrumentalizar as nossas vidas, isso levou centenas de anos. Entre a descoberta do carro e a popularização do carro, poucas dezenas de anos. Entre a descoberta do microchip e a utilização do microchip amplamente, levou 6 meses, né? Então ele mostra como é que a tecnologia vai exponenciando essa relação entre descoberta e utilização. Em tempos de vírus, né, de pandemia virótica, etc., se isso fosse na época da peste negra, na época daquelas pestes que infectaram a Europa, isso levaria 10, 15, 20 anos para descobrir alguma coisa sobre isso. O coronavírus vai ser descoberto rapidamente a sua vacina, se não para exterminação, mas pela neutralização, rapidamente, a questão de meses, isso vai estar pronto. Quer dizer, historicamente falando, a tecnologia aumenta extremamente a velocidade. O que o Harari faz é trabalhar esse contexto. Então, temos esses 2 grandes elementos, e aí vamos ver o que acontece agora. O terceiro grande elemento que o Harari nos traz é o entendimento de que cada geração, e o Ribeiro colocou isso aqui agora, cada geração estabelece a resposta sobre o seu próprio papel e quem é essa geração em função dos tempos que estão vivendo. Então cada geração tem uma resposta para a sua própria identidade, para o seu próprio papel. Então, juntando essas coisas, a gente começa a entender o papel do Harari. Ou seja, do ponto de vista histórico, o que o Harari vai nos desafiar a entender é de que tudo o que acontece provoca a nossa capacidade de dar uma resposta àquilo que acontece. Quanto mais globalmente as coisas acontecem, mais globalmente as respostas acontecem. Então, nós começamos agora a viver um mundo global, como diria McLuhan, né? Vivemos numa aldeia global, e essa aldeia global
ela repercute globalmente tudo o que acontece. Então aconteceu uma coisa lá no interior da China, em poucos dias essa coisa se alastrou pelo mundo inteiro por causa das comunicações, por causa do trânsito das pessoas, por causa de tudo. Então Harari vai muito nessa pegada. Outra coisa que você precisa saber antes de ler o Harari é que ele é um analista da macrohistória. Ele não está preocupado com o que está acontecendo no microcosmos, mas ele está preocupado com os grandes vetores que orientam a nossa vida em sociedade. E esses grandes vetores que orientam a nossa vida em sociedade, a tecnologia e a nossa relação com essa tecnologia é extremamente grande, né? Ele foi acusado, agora recentemente, nas últimas correspondências sobre ele, eu diria que isso tem 6 meses, e eu estou falando da literatura sobre ele de outubro até agora. Ele foi acusado de ter um ódio pela humanidade e traveste esse ódio de um discurso acentuadamente tecnológico. Então essa é uma grande crítica que você faz com ele, de que ele odeia a humanidade e quer que a humanidade suma para que as máquinas assumam o controle do mundo, como já tinha sido preconizado naqueles filmes famosos do Schwarzenegger, O Exterminador do Futuro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, né? Então, como se as máquinas, num dado momento, a Skynet, por exemplo, que é a tecnologia da época do Exterminador do Futuro, de que num dado momento a Skynet assume o controle do mundo. Esse é um tema sobre o qual o Harari é muito acusado. E outra coisa também que ele é acusado ele é acusado de distopia, né? Distopia é uma palavra muito incomum, mas se eu colocar o contrário do distopia, você vai saber tranquilamente o que é. Distopia é o contrário de utopia. Então o Harari ele é acusado de distopia, ou seja, ele é acusado de ser uma pessoa que destrói os sonhos idealistas do futuro. Ele trabalha muito na perspectiva de que esse mundo ideal, esse caminho para a idealidade que a humanidade teoricamente vem seguindo, ele simplesmente não existe, né? Então ele passa a ser acusado de ser um distópico porque ele destrói os sonhos da humanidade, né? Por outro lado, ele tenta construir uma sociedade que, pelo total desenvolvimento da tecnologia e dessas coisas todas, os seres humanos passarão a ser seres cuja razão de ser será o seu próprio devaneio, a sua própria o curtir da vida. Portanto, os seres humanos serão praticamente inúteis, e já existem sociedades no mundo, notadamente as nórdicas, que remuneram o ócio. Né? Olha, você não tem nada que fazer, vai pensar, vai filosofar, vai contemplar, vai fazer qualquer coisa, e que isso é suficiente, e a sociedade organizada sustenta essas pessoas, porque, segundo ele, daqui um pouquinho essas pessoas não vão ter, a maioria das pessoas não vão ter o que fazer na sociedade. E aí tem um problema que eu vou comentar daqui um pouquinho para você, que é o futuro do emprego, né? Embora o trabalho dele tenha uma profunda base literária, suas conclusões, na verdade, são apenas opinativas. Então ele entende que, se tudo continuar desse jeito, provavelmente vai acontecer o que ele está sugerindo que aconteça, né? Então isso é o que você precisa saber antes de ler o Harari. Ele não é um profeta, muito menos ele não é um preditor do futuro, muito menos ele não é um cara que fala sobre todas as coisas, né? Ele fala sobre algumas coisas, notadamente a relação entre os seres humanos e a tecnologia. Para isso ele escreveu 3 livros, que é o Sapiens, que é uma breve história do futuro. Então ele começa a mostrar como é que a vida prossegue para o futuro, e nesse processo o maior desafio do texto dele é a ideia de uma vida não fundamentada no carbono.
Então, as unidades de carbono, que são os seres vivos, na cabeça do Harari, estão sendo reorientados para ver um tipo de vida no futuro que é uma vida inorgânica, uma vida que não seja caracterizada uma vida que não seja caracterizada pelo carbono, né? Esse é um desafio, uma grande coisa que ele faz. Então isso é o que você precisa saber sobre o Harari. Agora vamos ler Harari um pouquinho para a gente poder entender o que ele está falando. De base, existe um sonho da humanidade em compreender o futuro, em antecipar o futuro. Então, ao longo da história da humanidade, nós tivemos muitas manifestações de futuro, profetas messiânicos, preditores do futuro de uma maneira geral. Na minha época de adolescência, infância e adolescência, os Jetsons, né, que falavam de coisas maravilosas, casas, carros voadores, domínio da gravidade. Então você tinha, naquele filme De Volta para o Futuro, né, você tinha patinetes antigravitacionais, skates antigravitacionais, etc, etc, etc. No Star Trek, você tinha o microfone, o telefone celular inventado pela galera do Star Trek. Muitas destas coisas se realizavam, e eu, como um nascido na metade do século XX, nas conversas com os amiguinhos na rua, a gente ficava imaginando como vai ser o século XXI, como vai ser o ano 2000, e a gente dizia coisas, muitas delas aconteceram, algumas delas não aconteceram, e o Harari vai pela mesma linha. Quando a gente fala de 1984, quando a gente fala desses livros, o 1984, o Maravilhoso Mundo Novo, muita coisa também foi dito sobre o futuro, algumas se concretizaram, outras não se concretizaram, e por aí vai. Mas, na verdade, a gente precisa colocar alguns elementos importantes que o Harari traz para nós. O primeiro deles é nós compreendermos, em contrapartida do que o Harari fala, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: o futuro não existe, nem da forma como o Harari quer, nem da forma como qualquer pessoa quer. O futuro não existe, o futuro não é uma entidade estabelecida para a qual nós caminhamos independente do nosso caminhar. Então essa é uma mensagem que a gente já tem em mente ao ler o Harari. Ou seja, o futuro não existe. Ele é resultado das escolhas que eu faço aqui agora. Então, essa história de que o futuro é um trilho e que a gente entra no vagão e o vagão em cima desse trilho, e esse vagão, a gente pode fazer o que a gente quiser dentro do vagão, mas o trilho vai para uma determinada estação e nós não temos acesso sobre isso. Isso é uma grande bobagem, porque o futuro não existe, porque ele é resultado das nossas escolhas. Então eu escolho, e aquilo que eu escolho hoje gera frutos no futuro. Se eu planto morangos, haverá de nascer morangos. Jamais nascerá morango se eu não os plantar, né? Portanto, se eu quero ter morango no futuro, eu preciso plantar morango. Então, por outro lado, você que está aqui participando dessa conversa comigo, você escolheu participar dessa conversa, você escolheu gastar o seu tempo, ligar o seu celular, o seu computador, sei lá o que, e participar desse momento de troca de ideias aqui comigo. Imagine que você tiver, não vou escutar o Homero, eu vou andar de bicicleta, e ao andar de bicicleta você conheceu a pessoa da sua vida, você caiu, foi para o hospital, você... Quantas coisas poderiam estar acontecendo se você não estivesse aqui assistindo essa live comigo? Então a pergunta é: por que você está assistindo essa live comigo? Não é porque as outras coisas não poderiam acontecer, é porque você decidiu. Então a gente precisa ler o Harari com esse olhar de que as coisas acontecem a partir das nossas escolhas, e ele faz uma escolha para o entendimento da nossa submissão ao processo tecnológico.
Então o que ele está dizendo é que os seres humanos têm escolhido submeter-se quase que inconscientemente a todos os benefícios, e esse benefícios é bem entre aspas, que a tecnologia nos traz. E ao me submeter a isso, eu estou concedendo à tecnologia um espaço que terá consequências na minha vida e na minha vida como humanidade. Então deixa eu fazer, e esses são os elementos centrais. Agora deixa eu fazer um resumo disso para que você compreenda. Por exemplo, eu vou tornar isso mais fácil para nós. Por exemplo, qual foi a última vez que você assinou um cheque? Assinou um cheque. Qual foi a última vez que você recebeu uma carta? Uma carta mesmo, carta. A pessoa escreve a carta, bota no correio, etc. O correio entrega para você. Qual foi a última vez que você realmente usou dinheiro, pegou dinheiro, né, botou na sua mão, etc. Você vai descobrindo que cada vez mais as coisas vão se tornando, numa bola de neve, elas vão se tornando cada vez mais simplistas. E agora, em termos de coronavírus e de confinamento e de quarentena, etc., as pessoas estão descobrindo que as coisas vêm na sua casa. Olha, eu tenho feito compras de supermercado, tenho feito tudo, absolutamente tudo, através da internet. As pessoas trazem coisas aqui, essas coisas vão chegando, etc. Comida, roupa, tudo que a gente precisa. Veja, isso é um exemplo da novidade. Aí ele começa a projetar coisas, né? Então, por exemplo, muito provavelmente o seu filho, dependendo da idade dele, muito provavelmente o seu filho aí, que está hoje com 10 anos de idade, muito provavelmente ele não vai fazer uma universidade. Muito provavelmente ele não vai ter carteira de motorista. Muito provavelmente ele não vai ter dinheiro no sentido do papel. Então veja, o que vai acontecer com ele? Isso significa que a universidade não é importante? É importante, mas o modelo de transmissão de informação que existe hoje no mundo é altamente questionável, e a tecnologia faz isso com muito mais eficiência e muito mais barato, né? Você quer ver um outro exemplo? Qual foi a última vez que você leu um jornal? Você leu um jornal físico? Leu um jornal físico, papel, comprou aquele jornal, aquele calhamaço dessa grossura. O Estado de São Paulo era um absurdo, era dessa grossura. O Estadão era quase que um dicionário, né? E a gente lia aquilo com diversas sessões. Você imaginar a quantidade de papel que envolvido naquela troca? Ninguém lê isso mais. Eu leio o Estadão. Às vezes leio a Folha, às vezes leio o Jornal do Brasil, às vezes leio o Correio Brasiliense. Faço isso tudo através da internet. E tem outra, faz anos, mais séculos, eu poderia dizer, que eu não assino um jornal, né? Porque eu assino a informação, eu preciso da informação, eu não preciso do jornal físico, né? Então você começa a perceber que o futuro não existe, ele é resultado das nossas escolhas, e ao escolhermos, nós estamos abrindo espaço para aquilo que a tecnologia vai fazer conosco, e que papel ela vai ocupar na nossa vida. A segunda coisa, o que ele está querendo dizer claramente é tentar fazer com que entendamos esses processos de resistência que geram conflito na sociedade e que a gente precisa entendê-los como verdadeiros e não criarmos uma resistência infundada com relação a isso. Por exemplo, no início do século passado, quando se descobriu a energia elétrica, que aliás foi no final do século XIX, quando se descobriu a energia elétrica, começava a se pensar o seguinte: bom, mas o que vai ser daquele pessoal que produz óleo para iluminar para abastecer os lampiões das cidades, porque as cidades eram iluminadas com óleo? O que vai ser desse pessoal? Ou eles mudam de tarefa, ou eles mudam de emprego, ou eles mudam de labor, ou vão ficar desempregados, porque a energia elétrica veio para ficar, né?
Aquele pessoal que criava cavalo, e quando o surgimento do carro, meu Deus, o que vai acontecer com a gente que produz cavalos, porque agora vem os carros, etc. Meu amigo, ou você para de produzir cavalos, ou você se adapta, ou você vai ficar sem emprego, porque isso não tem volta. O que está acontecendo, por exemplo, agora, às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo: o Uber está criando problemas para os taxistas, etc. Eu diria o seguinte: ou os taxistas se reinventam, ou eles vão ficar sem emprego. É simples assim. Por mais terrível que isso possa ser, todos esses elementos que nos sobrevieram começaram a exigir de nós uma nova atitude diante desses elementos, e uma atitude adaptativa diante desses elementos. Então, o que o Harari está chamando a nossa atenção com os livros dele é: presta atenção no que vai acontecer e imagine qual é o seu papel nisso. Então, né? Por outro lado, eu me lembro, eu era pequeno, em termos, eu tinha 12 anos de idade, quando chegou a televisão lá na minha casa. E o pessoal ficava preocupado, né? E agora? A televisão, os meninos estão diante da televisão, não estão brincando mais na rua, não estão adaptavam-se, adaptei-me, né? Assisti televisão, mas brinquei na rua também, etc. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo hoje: meu Deus do céu, os meninos estão diante do videogame, só quero saber de videogame, de internet, de não sei o que. Eu digo: nós vamos ter que nos adaptar a isso. Porque isso não tem volta. O seu filho não vai brincar de bola na rua, pelo menos não dominantemente. Não vai brincar de finca, ele nem sabe o que é isso. Não vai brincar de bolinha de gude, ele não sabe, ele vai brincar de videogame. E você precisa criar uma relação responsável com essa escolha que a sociedade, que a macro-história faz, da qual ele vai fazer parte. E a percepção dessa macro-história é que vai fazer com que a gente defina o nosso papel na sociedade. Então, esse resumo que eu fiz para vocês da história do século XX é uma das formas que o Harari encontra de mostrar que no futuro os carros serão autodirigidos, portanto a gente não vai precisar se preocupar com isso, e os carros autodirigidos são infinitamente mais seguros do que os carros que nós dirigimos, né? Por estar exatamente multiconectados, né? Eles vão estar muito mais seguros do que nós. Os sistemas de direcionamento através de GPS são precisos. Gente, eu fico imaginando aqui a questão de 20 anos, quando eu viajava para o exterior, mapa e se errava e era uma dificuldade. Hoje você é preciso, você vai em cima de onde você precisa ter. Então, esse elemento da automatização do futuro está baseado num princípio que o Harari usa, que é basicamente oriundo do pensamento do Einstein, onde Einstein dizia assim: tudo aquilo que será feito 2 vezes de forma igual pode ser robotizado. Ou seja, eu posso automatizar tudo aquilo que pode ser, tudo aquilo que vai ser repetido pode ser robotizado. Então a pergunta que o Harari deixa no ar é essa: se tudo pode ser robotizado, numa sociedade de robôs, qual vai ser o seu papel? Como é que você vai transacionar com isso? Como é que você vai lidar com isso? E aí ele começa a nos propor alguns paradigmas novos. O primeiro paradigma novo que o Harari nos coloca é o seguinte: nós estamos diante de uma sociedade, nós estamos diante de uma possibilidade social, melhor dizendo, em que a forma de estabelecer a relação produtiva muda. Nós estamos, com a tecnologia, diminuindo o universo do trabalho e aumentando o universo do propósito. Por isso, cada vez mais, nós temos que responder à pergunta: qual é o seu propósito, qual é o meu propósito, qual é o nosso propósito? Porque tudo aquilo que nós fazemos que puder ser repetido vai ser feito por algum robô, por alguma máquina, por alguma coisa.
Mas existem coisas que nós fazemos que não podem ser repetidas, que são fruto da criatividade, que são fruto da percepção estética, que são frutos da beleza. E aí o Harari tenta, através das estruturas de algoritmo, mostrar que os computadores podem perceber isso. Sim, mas por trás dos computadores tem alguém definindo esse padrão. Mesmo que atrás do computador tenha um computador, na ponta vai ter alguém definindo esse padrão. E esse é um dos grandes papéis que nós temos dentro da sociedade. O outro elemento importante que ele traz para nós como grande desafio é a adaptação como elemento da aprendizagem futurista, ou seja, adaptar-se no sentido de ter a mente preparada para as inovações. Quer dizer, repare só, uma coisa é você ter 10 anos para aprender uma tecnologia que você a usaria durante 10, 15, 20 anos. A outra coisa é você aprender algo hoje que vai ser obsoleto amanhã. Então, essa capacidade que eu tenho de estar up to date durante todo o tempo, eu estar acima do tempo, num processo de aprendizagem e fazendo duas coisas ao mesmo tempo, descartando que já não é, descartando que aquilo que já foi superado e aprendendo novos processos. E isso é um grande desafio que deve permear a nossa cabeça, né? Os processos educacionais, por exemplo, conteudistas, estão descartados por uma razão muito simples. Eu entro na internet hoje e eu tenho a informação que eu preciso sem que necessariamente eu precise saber tudo sobre aquela informação, né? Então, a educação agora deixa de ser uma educação do ponto de vista conteudista para ser uma educação do ponto de vista metodológico. Eu não preciso mais agora decorar a tabela periódica, eu preciso saber o que a tabela periódica faz e aonde eu a encontro. Na minha época eu decorei a tabela periódica, tinha musiquinha, tinha um bando de coisa para decorar a tabela periódica, né? Hoje eu não sei mais nada daquilo, mas se eu precisar de alguma coisa na tabela periódica, eu entro aqui e olho para ela e sei interpretar o que ela me diz, né? Eu não preciso mais de grandes coisas que estão aparecendo no processo, mas eu preciso saber como é que eu uso essas coisas, como é que eu posso acessar elas. Então, o trabalho está, conforme o Harari, ele está transitando para o propósito. Então, eu preciso parar de pensar em ser alguém operativo para ser alguém imaginativo, para ser alguém construtivo. Então veja você, se você sonhou em ser caixa do Banco do Brasil, desista, porque o Banco do Brasil nem caixa tem mais, a não ser para os elementos emergenciais da vida. Você faz tudo através da máquina, né? Você compra, vende, faz empréstimo, paga conta, você faz tudo através daquilo. Se você sonhou em ser carteiro, desista, porque carteiro não tem mais sentido. Aliás, os correios e telégrafos deixaram de ser correios e telégrafos para serem uma empresa de logística. Correios e telégrafos não existe mais. Quem é que manda carta? Quem é que recebe carta? Hoje você usa o correio para mandar encomenda, para receber encomenda. Então o correio hoje é uma Federal Express, uma Uraú, ou seja, uma empresa de logística, porque a atividade de correio e telégrafo deixou de existir, ela não tem mais sentido. Então, se você quer ser um funcionário do correio, se especialize em logística, não se especialize nessas outras coisas, porque elas não têm mais função. Então, o Harari está nos desafiando a entender o seguinte: primeiro, repense a sua vida em termos de adaptação. O quão adaptável você é naquilo que é essencial para a sua vida, né, naquilo que é fundamental para a sua vida, diante das possibilidades enormes que a gente tem. Por exemplo, olha que loucura, né? E essa história que eu vou contar para vocês conhecem de 1 milhão de fontes, né? Eu comprei o meu primeiro computador, eu tinha 21 anos de idade. 21 anos de idade.
quando eu comprei meu primeiro computador. Ainda me lembro como se fosse hoje, um Exato Pro, né? Computador de disquete, aquelas coisas todas. O meu neto mais novo nasceu num quarto computadorizado. Ele não sabe ler, mas sabe mexer no aplicativo do computador, sabe achar o joguinho dele, sabe entrar no joguinho, sabe fazer aquela coisa toda. De 2010 para cá, nós começamos a falar de uma geração chamada geração Alpha, que é a primeira geração digital em todo o planeta, né? A geração Alpha é aquela geração que tudo na vida dela é feita digitalmente, né? Então, a minha percepção da realidade, a minha cosmovisão, seguramente é totalmente diferente da cosmovisão dos meus netos, e só que eu estou vivendo num momento de interface com eles, e eu preciso aprender a lidar com o computador, lidar com o Instagram, que eu aprendi a lidar recentemente. Eu estou aprendendo a lidar com o Instagram. Então, olha que coisa maluca. O desafio do Harari é mostrar para as pessoas o seguinte: não seja ritualístico tradicional. Perceba as possibilidades que estão diante de você como possibilidades não aterrorizadoras, mas possibilidades que promovem o seu desenvolvimento como pessoa. Então, aprender será a maior de todas as virtudes e competências, e está sendo a partir de agora, né? Nesse sentido, o Harari acaba usando uma relação de empregos com possibilidade de deixar de existir. Um trabalho do Born e do Frey de 2013 chamado The Future of Employment, que é um relatório da Universidade de Oxford sobre o futuro dos empregos na era digital tecnologicamente avançada. Então, os caras lá têm uma lista de 300 empregos que vão simplesmente deixar de existir. Guia de turismo, não tem sentido isso. Você combina duas coisas. Você combina uma enciclopédia com um GPS, acabou, você ligou essas coisas. GPS, enciclopédia, você tem um guia de turismo e um sisteminha que escolhe para você lugares mais visitados em Roma. Então você aperta o botãozinho lá, ele te dá, diz, lugares mais visitados em Roma. Você joga isso no seu celular e sai pela cidade de Roma. Ele está dizendo, vire aqui à esquerda, você vai dar de frente com o Castelo de Sant'Angelo. Aí você olha lá o Castelo de Sant'Angelo, né? E você entra no Castelo de Sant'Angelo, ele abre uma janela para você dizendo, o Castelo de Sant'Angelo fez isso, era uma fortaleza, parará. Para que eu preciso de guia de turista, né? Então ele começa a dizer assim, por exemplo, tem um sistema da IBM chamado Windsor, que é um sistema jurídico. Ele é capaz de combinar as melhores leis sobre qualquer assunto e dar uma resolução muito mais rápida, muito mais efetiva do que qualquer banca de advocacia. Custa baratíssimo, todo mundo que trabalha com isso tem assinatura desse troço. As pessoas dizem, mas isso não faz, mas vai fazer uma questão de tempo. Então a gente precisa compreender o seguinte, o Yuval está nos desafiando a entender que o futuro ele é inexorável, e o nosso papel diante desse futuro absolutamente inexorável gerado pela tecnologia, ele não é um futuro previsto, ele é um futuro possível, porque as nossas decisões permitem isso. Então ele está dizendo, olha, não seja resistente, seja adaptativo, procure adaptar-se àquelas coisas que a tecnologia está lhe oferecendo como vantagem para você ter uma qualidade de vida significativa, substantiva, verdadeira, etc. Né? Portanto, propósito é um dos primeiros elementos da teoria do nosso querido Harari, contra o trabalho naquele sentido meramente operativo, né? Que o nosso querido Charlie Chaplin foi capaz de denunciar em 1945, quando fez aquele filme Tempos Modernos, né? O ser humano não é feito para ficar apertando botão, ele é feito para uma série de outras coisas. Apertar botão, as máquinas apertam, então cuide disso, né? O que a gente pode aprender também com Harari em função da sua própria teoria? Ele está querendo chamar a nossa atenção também para um outro aspecto. Cuide
que as pessoas venham antes das coisas, porque se a gente não cuidar disso, a gente vai inverter esse barato. E aí as coisas virão antes das pessoas. E ele está dizendo, não, cuide, porque as coisas estão aí, mas as pessoas vêm antes dessas coisas, né? Ou seja, a gente precisa começar a compreender o nosso papel, no sentido de fazer com que as relações que eu tenho com as coisas sejam uma relação de utilizar as coisas para preservar aquilo que a vida tem de mais bonito, de mais sagrado, etc, etc, etc. Então as pessoas vêm antes das coisas. Se eu tenho que sacrificar, eu tenho que sacrificar as coisas e não sacrificar as pessoas. Eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas que utilizam o computador, utilizam a internet, utilizam os robôs, utilizam essa parafernália tecnológica toda, o meu desafio é dizer para essas pessoas, olha, presta atenção, vocês são homens, vocês são seres humanos. E essa frase que eu estou dizendo agora parafraseadamente é a frase do filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin. No final do filme ele diz, vocês não são máquinas, vocês são homens, homens sois e não máquinas. Então o Harari está chamando a nossa atenção para a tecnologia, para despertar em nós essa consciência de não perdermos a humanidade e nem o humanismo apesar da tecnologia. Ou seja, olha só que coisa interessante, você vai fazer um exame, e o exame vai dizer lá que pelas características do exame você está com câncer. O que o Harari está dizendo é que essa informação não deve ser dada por uma máquina com a frieza da máquina, mas ela precisa passar por alguém que seja capaz de entender isso, e este médico, portanto, e de lhe dar essa informação da forma mais humana possível. Você está com uma doença terrível, mas olha, nós vamos superar isso, vamos em frente, é possível, vamos lutar, eu estou junto com você, estamos aqui. Então, e não simplesmente dizer o seu resultado foi não sei o quê. Então o Harari está colocando isso de uma forma muito clara, ou seja, use a tecnologia, mas fundamentalmente para não perder a sua capacidade de ser e de distribuir humanidade e humanismo entre os seus pares. Esse é um grande desafio. Por fim, eu queria colocar para vocês algumas coisas, ou seja, primeiro, aprenda novas competências, que é outra coisa que o Harari está dizendo, porque pessoas vão ficar desempregadas. Pessoas vão ficar desempregadas. Eu tinha um cliente aqui em Brasília que resolveu automatizar, ele é do agronegócio, resolveu automatizar, isso já tem uns 10 anos, resolveu automatizar a lavoura, comprou plantadeira, comprou colheitadeira, comprou trator, comprou isso, comprou aquilo outro. Ele devia ter uns 400 funcionários da empresa dele, e depois que ele comprou esse bando de tecnologia, aconteceu um fenômeno interessante, ele teve que demitir essas pessoas, quer dizer, de 400 pessoas ele acabou ficando com 50 pessoas e teve que demitir as 350, né? Aí você diz, pô, mas que tragédia. É uma tragédia mesmo, né? Mas essa tragédia, o Harari chama a atenção para dizer, olha, se você não se preparar para isso, isso poderá acontecer com você, portanto prepare-se. Quais as competências que você precisa aprender hoje para poder viver nesse mundo? Por outro lado, quais são os seus valores internos que são absolutamente indispensáveis numa sociedade tecnologizada como essa? Uma sociedade que tende à frieza, que tende à impessoalidade. Eu tenho um papel, você tem um papel de construir relações afetivas no meio dessa sociedade amalucada que a gente tem aí pela tecnologia. Eu não posso reagir a isso, porque isso vai ser um fluxo natural e exponencialmente as coisas vão ficando cada vez mais sofisticadas e se auto-renovando e aprendendo cada vez mais. Mas eu terei o papel de aprender novas competências para poder lidar com tudo isso de forma desafiadora.
Então, estamos aí, mudando a relação de emprego, de trabalho para propósito, né? Aprendendo que as pessoas vêm antes das coisas, por isso você é mais importante do que o computador, você é mais importante do que a máquina. E eu preciso entender isso e viver a partir deste processo. A outra declaração que o Harari faz, embora pareça antagônico ao que ele estuda, é que a inteligência artificial, embora inteligência, é artificial. Eu gosto muito dessa frase, né? A inteligência artificial, embora inteligente, é artificial. O que ele quer mostrar com isso é que aquecer ao que a inteligência artificial faz, naquilo que diz respeito à automação das coisas, tudo bem, mas a apreciação estética, a apreciação do belo, a construção do valor, a definição daquilo que está para além do utilitarismo, daquilo que está para a fundamentação da nossa relação de valor, isso é uma propriedade dos seres humanos. E a partir daí, então, é que eu preciso começar a pensar qual a ética que estabelece a minha relação com as coisas, né? Qual a ética que estabelece a minha relação com as pessoas, apesar de tudo isso, né? E por fim, o Harari diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz, olha, ainda, qualquer que seja a tecnologia, ela ainda tem um botão que nós seres humanos precisamos adotá-lo como verdadeiro paradigma da nossa humanidade. É o chamado botão on-off. Em qualquer momento, aperta o off e você desliga essa coisa. Mas ao desligar essa coisa, o que é que fica ligado do lado de cá? Então, do lado de cá fica um ser humano que você não pode desligar. Graças a Deus, os seres humanos não vieram com o botão on-off, muito menos com o botão, muito menos com o livrinho de manual de aplicações. Eu gosto muito disso. E essa é a esperança que eu tenho quando eu estudo e leio Harari. Eu entendo que o futuro que não existe, ele é fruto das nossas escolhas. Esse futuro que ele coloca como possibilidade amplamente gerado pela tecnologia, ainda é um fruto de uma escolha que eu faço. Então eu entendo isso. Segundo, essa coisa precisa estabelecer uma relação comigo onde eu tenho feito escolhas que sejam escolhas sociologicamente verdadeiras, porque o valor das pessoas antecede ao valor dessas coisas. Então vem aí uma carga tecnológica muito grande, um automatismo muito grande, uma robotização muito grande, mas eu preciso agora olhar para as pessoas que estão ao meu lado e dizer para elas, olha, nós somos seres humanos. E no final dessa história, se alguma coisa ficar muito complicada, aperta o botão off. E ao apertar o botão off, essas coisas desligam e o ser humano que está em você continuará aceso, vivo, eficaz, criativo, bonito, perceptor de valores e divulgador de valores numa sociedade que precisa urgentemente de um sentido existencial. Tudo vai mudar. E a coisa mais grave, e eu quero fechar essa live com você com essa coisa grave, a coisa mais grave que a gente depara de tudo aquilo que o Harari nos coloca nos seus 3 livros básicos que estão em língua portuguesa, a coisa mais básica é o seguinte: tudo que nós estamos fazendo hoje, prestem bem atenção, tudo que nós estamos fazendo hoje, nos próximos 5 a 7 anos, se tornará irrelevante. Agora repare, ele não está falando do conteúdo do que eu faço, mas da forma como eu faço. Por exemplo, continuarão existindo professores, mas a educação em sala de aula, presencial, com quadro negro, reto projetor, PowerPoint, isso já era. Então, qual vai ser a alternativa? Não sei. Aí vem a segunda coisa que o Harari fala: esteja aberto para inovar e aprender, porque você pode encontrar soluções que sejam soluções verdadeiras quando esse sistema que está por aí estiver ruindo.
Olha só, os jornais estão tendo que se reinventar, porque ninguém imprime mais papel. As escolas vão ter que se reinventar, porque ninguém vai aguentar mais, depois dessa pandemia, ninguém vai aguentar mais ficar sentado em sala de aula escutando um cara falar. Como eu espero que em algum momento ninguém esteja mais me aguentando, por isso que as lives precisam ser curtas, né? No sentido de que a gente precisa reinventar isso. Como é que vai ser? Não sei, mas aqui fica o desafio. As pessoas antes das coisas, o propósito no lugar do trabalho, né? A vida e o valor no lugar dos utilitarismos, né? A percepção comunitária e a interação relacional humana como sendo algo que garante o meu conceito de humanidade e não simplesmente o meu isolamento atrás de uma máquina que consegue fazer um bando de coisa, mas não consegue fazer aquilo que o calor humano consegue. Esse é o desafio do Harari, esse é o desafio dos 3 livros que ele coloca. O futuro será absolutamente fantástico, mas será muito mais fantástico a vida que nós fomos capazes de construir como seres humanos para usufruir dessa tecnologia sem perder a ternura de sermos humanos. Gente, é isso aí. Eu fico aqui com vocês. Tem aqui um grupo de pessoas interessantes aqui. Algumas pessoas com contribuições bem bacanas. O Ribeiro, com a sua provocação, o vírus é um acelerador da tecnologia. Eu diria, Ribeiro, muito mais, né? Todas as calamidades, todas as inovações, os inesperados são estimuladores do desenvolvimento humano, seja ele tecnológico no sentido estrito ou não, né? Você tem razão, o vírus é um desses, né? Mas eu diria para você, por exemplo, a quarentena é um acelerador do desenvolvimento humano relacional, né? Ficar dentro de uma casa com 5 pessoas sem poder sair, como é que eu desenvolvo isso, né? Então o vírus no seu universo, assim como qualquer coisa que nos tire do normal, abre aspas, exige de nós um processo. É por isso que o Harari fala da questão adaptativa. Outra contribuição do Ribeiro aqui ele diz que cada geração tem uma resposta para a pergunta quem sou eu, referindo ao sentido da vida. Depois da pandemia, qual será a minha resposta? É verdade, essa é uma pergunta muito interessante, e não só feita agora, mas uma pergunta feita ao longo da humanidade. Quem somos nós? Quem sou eu? Né? Tem um filme em inglês que eu gosto muito, chamado What the Bleep Do We Know? Em português ficou Quem Somos Nós? Baixa esse filme na internet para você ver. É um filme que fala sobre mecânica quântica, mas é um filme muito bacana que tenta responder essa pergunta: quem somos nós? Né? Legal, Ribeiro aí trazendo as suas contribuições. Ó, o Fernando, que coisa bacana, Fernando lá da fábrica, que legal, bom ver você, estamos juntos aí. Olha só, gente, vamos de novo entender o seguinte: leiam o Harari. O Harari é um grande desafio para todos nós, mas leiam com o coração humano, perguntando qual é o meu papel diante de um mundo tecnologizado, qual é o meu papel em manter vivo a chama da humanidade, o afeto, a ternura, a beleza, o carinho. Qual é o meu papel na manutenção disso? Gente, amo vocês, um beijo enorme e vejo-os na sexta-feira que vem, às 15h30, trazendo também mais um tema bacana sobre algum autor e algum livro que esteja fazendo a cabeça da galera nos dias de hoje. Amo muito vocês, obrigado pela participação, a gente continua junto por aí. Essa live está gravada, eu sou o Homero Reis, você sabe disso. Qualquer coisa, por favor, homeroreis.com. Estou aqui à disposição de vocês sempre. Um beijo, vamos encerrar. Sexta-feira que vem, 15h30, uma nova live sobre um novo livro, um novo autor. Um beijo.